Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos aí, ouvintes, inscritos aí em meu canal. Irmãos, hoje eu gostaria de estar aqui fazendo uma meditação, no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eu amo essa mensagem, irmãos? A palavra de Deus fala em Amós, capítulo 8, versículo 11, que virá tempo sobre a terra, assim diz o Senhor, que eu, o Senhor, enviarei grande fome na terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Irmãos, e se nós for meditar bem, nós já estamos vivendo nesse tempo. Segundo informações aí de estudos, de ONGs e de alguns também departamentos, de saúde mental público, e até mesmo nos postos de saúde, aqui em torno da minha casa, eu creio que aí no seu estado, na sua cidade também não é diferente, já estão sendo colocados, já observei, já há cerca de um ano para cá, estão sendo instalados cartazes de prevenção ao suicídio, Prevenção ao suicídio, porque está em um nível muito elevado, irmãos, o suicídio, a depressão, Nós podemos aí constatar aí centenas de jovens com depressões, Já visitei alguns lares, até mesmo próximo de mim aqui, próximo ao meu local de trabalho, onde eu moro. Já observei aqui dezenas de pessoas deprimidas, jovens, adultos, senhores, senhoras, idosos, pessoas de todas as idades, criancinhas. E engraçado que a palavra de Deus fala na igreja que o Senhor vai enviar uma grande fome sobre a terra. E ele falou ainda mais, que não é fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus fala que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor Jesus Cristo, ele é uma fonte de água viva, igreja. Então, a pessoa que não alimenta da palavra de Deus, a alma dela fica desidratada e faminta, fica com fome. Então, e a alma, amados irmãos, quando a alma está enferma, todo o corpo também se enferma. Quando a alma está enferma, todo o nosso corpo fica enfermo. E a depressão, ela é uma tristeza profunda da alma daquela pessoa. Tanto que o homem e a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, eles não têm depressão. Irmão, como assim? Isso, depressão não é coisa de quem tem o Espírito Santo de Deus. Depressão é coisa de quem perdeu a comunhão com Deus ou nunca teve a comunhão com Deus. Porque os frutos do Espírito, a palavra de Deus fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, é amor, paz, felicidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé. Irmãos? Olha só para você ver como que uma pessoa que tem todos esses frutos em sua vida vai ter depressão, perca de apetite, perca de sono? Não tem, irmãos. Então, quando o homem chega a estar nesse estágio, é porque ele já perdeu a comunhão com Deus ou nunca teve. Porque deixou as lutas falar mais alto que a palavra de Deus no coração. Deixou os problemas se tornarem maior do que Deus na vida dela. Então, elas começam a ficar desesperançadas. O sintoma de quem está deprimido, os sintomas principais é perca do sono ou sono excessivo, um dos dois. Não tem nada a ver com quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque lá em Salmos capítulo 4, o salmista fala, em paz eu me deito e durmo em segurança. Porque tu, ó Senhor, me guardasse. Então, irmãos, aquele homem que tem o Espírito Santo de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, ele dorme em paz. Então, quem dorme em paz, ele dorme o tempo regular. Ele nem dorme muito, que quem dorme muito é o preguiçoso, e nem fica acordando de madrugada, porque é o ansioso, que não tem paz para dormir. Mas o homem que teme a Deus e anda em seus caminhos,
E ele tem paz para dormir. Ele tem paz para comer, tem paz para cultuar a Deus. Ele tem paz, irmãos. Por mais que ele está vivendo em um local que está em guerra, por mais que a tua casa esteja em guerra, ele está em paz, porque é fruto do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Então, igreja, a pessoa que tem depressão é uma pessoa desesperançada, aflita, medrosa, desacorajada, né? É uma pessoa invejosa, é uma pessoa que é covarde, ela se acovarda de lutar, por isso que chega ao ponto do suicídio. E a Bíblia repreende tudo isso em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A palavra de Deus fala que os adúlteros, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Em Provérbios capítulo 6, Deus manda que o preguiçoso vai ter com a formiga, para despertar do sono, trabalhar. Então é totalmente, em Salmo 128, a palavra de Deus fala que o homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, ele comerá da obra das tuas mãos. Mas quem está deprimido geralmente não trabalha. Quem está deprimido geralmente perde emprego, perde a família, vive a vida totalmente destruída, né? Tem que tomar remédio para dormir, para acordar, para comer, para beber. Toma remédio para tudo e precisa de acompanhamento psicológico, até mesmo psiquiátrico. Então nós vemos a palavra de Deus se cumprir aí dia após dia. Infelizmente, pelo fato do homem não dar crédito à palavra de Deus, então eles estão preferindo o quê? Então, igreja, né? Cerrei aqui para poder estar atendendo as clientes aqui. Então, o que acontece, igreja? A palavra de Deus mostra, então, que o homem que tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela é uma pessoa corajada, ela não se acovarda da luta. Nós vemos ali que quando Pedro, igreja, quando Pedro ele não tinha o Espírito Santo de Deus, nós vemos ali que Pedro negou Jesus. Nós vemos ali que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, mas quando nós vemos Pedro recebendo o Espírito Santo de Deus lá em Atos 2, após isso nós vemos Pedro morrendo por amor de Cristo e do Santo Evangelho. Está vendo a diferença? Quando Pedro, igreja, não tinha o Espírito Santo de Deus, ele negou a Jesus. Ou seja, ele se acovardou. Então, covardia é sintoma de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Mas quando Pedro recebeu o Espírito Santo de Deus, ele morreu por amor de Cristo. Tomé, quando ele não tinha o Espírito Santo de Deus, ele murmurava, ele só acreditava no que via. Mas após Tomé receber o Espírito Santo de Deus, não se ouve mais Tomé pedindo para ver, para acreditar. Tomé acreditava sem ver, porque o Espírito Santo de Deus estava dentro dele, o próprio Deus. Então, irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, não tem espaço para depressão, não. E como ser cheio do Espírito Santo de Deus? Para nós ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos que ter uma vida de arrependimento. Mas como nós vamos arrepender se nós não sabemos o que é errado e o que é certo? Então, para nós chegar ao arrependimento, nós temos que ser limpos pela palavra, que está escrito lá em João capítulo 15, que nós seremos limpos pela palavra. Então, como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos que conhecer a verdade, como? Examinando as Escrituras, ouvindo pregações, e se humilhando diante de Deus, e orando com sabedoria. Como, irmão Márcio? Orando assim: Senhor Jesus, me perdoa os pecados, as falhas. Senhor Jesus, me aumenta a minha fé, me dá força para me arrepender dos pecados. Irmãos, porque se Deus não nos dá o arrependimento, nós não conseguimos arrepender. A palavra de Deus chega a falar de tal modo que, e a alguns eu não darei o arrependimento para que não escape do juízo. Está entendendo? Nós vemos ali que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Então, Deus tem poder para endurecer o coração e aquebrantar o coração. E Deus também tem poder até mesmo para tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne e derramar um espírito novo.
Então a nossa vida está totalmente dominada por Deus. Mas que para nós arrepender do pecado, nós temos que ouvir a palavra de Deus. E Ele nos dá o arrependimento. E se Ele não nos dá o arrependimento, nós devemos orar. Falar, Senhor, me dá força. Senhor, me revela a verdade. E me dá condições de eu me arrepender daquilo que é errado. Me dá força, Senhor, para me livrar do pecado. Porque Jesus falou que sem mim nada podeis fazer, irmãos. Nenhuma vara de si mesmo pode dar fruto. Jesus falou. Se não estiver ligado na videira, que é Ele, não dá fruto, ela vai se secar e ser lançada ao fogo. Então, por que tanta depressão? Então, por que tanto suicídio? Por que tanta miséria no Brasil? Por que tantas pessoas que têm títulos de pastores, missionária, evangelista, diáconos e etc., estão se suicidando, estão matando uns aos outros, se invejando? Falta da palavra de Deus no coração. E como Deus vai fazer para estar enviando essa fome? Calando os verdadeiros adoradores. O homem está com o coração tão endurecido, mas tão endurecido para a palavra de Deus, que a Pai Deus fala que nos últimos dias ali, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Hoje em dia nós adoramos a Deus pregando a palavra, obedecendo a palavra, pregamos a Deus, adoramos a Deus louvando, em pensamentos, em meditação, em oculto. Mas vai chegar um tempo que nós vamos adorar a Deus somente em oculto, em silêncio. O próprio Deus vai mandar nós nos calar. Então, em Amós 8, para Deus fala que eles irão errante ali. Eles irão errante, atravessarão os mares, irão do Oriente ao Ocidente, procurando ouvir a palavra de Deus e não terá quem pregue. Sabe por quê? Porque ainda tem verdadeiros pregadores da palavra de Deus. Porém, a humanidade tem desprezado, o homem tem desprezado a correção, o homem tem desprezado os verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus, e tem dado ouvido aos contos judaicos, às fábulas, tem seguido doutrinas de demônios, dado ouvido a espíritos enganadores, tem procurado mestres e doutores que pregam segundo a concupiscência dos seus olhos, o desejo da sua carne. O homem hoje em dia ele tem desprezado, né, irmãos, aquelas pessoas que se dedicam para estar levando uma palavra pura, verdadeira, sem interesse financeiro, sem interesse em fama, e tem dado ouvido a espíritos enganadores. Então eles têm ido errante. Então é por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da igreja deprimida. Muitas pessoas dentro da igreja com a vida totalmente destruída, porque eles não têm ouvido a palavra de Deus. E quando ouve, não recebe, não aplica em sua vida e não vive ela. Então eu sempre falo isso. Se você estiver com a dor de cabeça, e você sabe que se tomar Anador, você vai ser curado, e você sabendo que o Anador faz bem para eliminar a dor de cabeça, e você não ingeriu o Anador, não bebeu Anador, você vai continuar com dor de cabeça. As pessoas que estão em sua volta vão tomar e vão ter a enfermidade ali curada. Mas você vai continuar com aquele mal. Por quê? Porque você sabe o que é bom, mas não pratica, não usa. Muitos sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas rejeita. Muitos sabem que só há dois caminhos, um leva à salvação, outro à condenação. Mas eles preferem andar errantes no caminho da condenação. Então, de tanto homem evitar os pregadores da palavra de Deus, tapar os ouvidos, e soberbos vão seguindo seus próprios instintos, seus próprios caminhos, o que acontece, igreja? Eles vão errantes pelos seus caminhos, mas chega uma hora que eles querem ouvir uma palavra de Deus e não tem quem pregue. Chega uma hora que eles vão caçar aquela igrejinha lá, humildezinha, que tinha tantos anos próximo à casa deles, e não vão encontrar mais pregadores lá, porque o próprio Deus vai ter fechado ela. Eles vão procurar aquele vizinho, aquela irmã, vão procurar aquele canal daquele irmão, daquela irmã que pregava tão humilde, com tanta reverência a Deus, e não vão encontrar mais esses irmãos. E eles vão ficar desesperados. E a única saída que eles terão é o suicídio, é a morte.
É isso que está acontecendo com a humanidade, igreja. É por isso que as pessoas estão se matando. Elas procuram a palavra de paz hoje em dia e não ouvem mais. Procuram a palavra de amor, não ouvem mais. A palavra de esperança não ouvem mais. Porque rejeitaram a Deus e hoje Deus estão rejeitando muito delas. Hoje Deus tem rejeitado muitos. E outros não é porque Deus rejeitou, é porque eles estão rejeitando. Aí chega um ponto que eles não acreditam que tem mais esperança para a sua vida e tiram sua própria vida. Está entendendo? É isso que acontece com a humanidade nos dias de hoje. Amém? Então vamos meditar nesta palavra, vamos vigiar, né? Ora aí. Você vê alguém deprimido, ora para a vida dele, para a vida dela, né? Quando você ouvir